Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Caroline's Head. Esta semana, confesso que estava às voltas a pensar o que é que seria o tema do episódio de hoje. E infelizmente acho que, conhecimento geral, não é? O país foi abalado com uma notícia muito triste em relação ao Diogo Jota e ao irmão. E isso, apesar de eu não ser mega fã de futebol, não acompanhar, nada desse género, isso teve um impacto muito grande em mim porque aquela pessoa tem aproximadamente a minha idade. Acho que foi uma notícia que chocou o país, todo o enquadramento, casou dia 22 de junho, morre acho que nem uma semana depois, tem 3 filhos, morre com o irmão, aqueles pais, nem quero imaginar, e portanto acho que algo de muito errado se passaria se qualquer um de nós não parasse para pensar nisso, ainda por cima face ao enquadramento da situação, não é? E principalmente o facto de serem idades muito próximas e toda esta conjuntura ser, acho, avassaladora, não há outra palavra para descrever aquilo que aconteceu. E isso, a mim, trouxe-me o tema do episódio de hoje central, que é tudo o que está subjacente a adiar o que temos para fazer, deixar tudo para amanhã, acharmos que temos sempre tempo amanhã. E já tinha trazido este tema aqui no episódio quando um familiar meu há uns meses faleceu de uma forma também muito abrupta. E naturalmente quando são pessoas da nossa família o impacto é absolutamente outro, não é? Mas para mim foi isso que me trouxe esta notícia e ontem eu estava no ginásio às voltas a pensar no que é que seria o tema do episódio, porque também tenho sempre, acho eu, algum cuidado a trazer este tipo de temas sensíveis para aqui, muito mais porque agora há notícias e notícias sobre o tema, toda a gente está a falar no tema, eu não sei se isso facilita muito todo um hype deste tema, vamos dizer assim, para a família e tudo mais, mas acredito que não seja pelo meu podcast que isso vai ter o maior impacto, não é? Mas efetivamente isto a mim fez-me pensar mesmo na efemeridade da vida, desculpem, e na efemeridade que nos está associada, não é? Hoje estamos cá, amanhã não sabemos, e na importância de aproveitar o momento, não deixar nada para depois, não passar a vida a adiar, achar que temos tempo, porque efetivamente não sabemos se temos. E uma das coisas que eu acho que a mim me tem batido particularmente nestes temas é que quanto mais novos nós somos, temos um sentimento de que somos absolutamente invencíveis e que nada nos vai parar, que temos o mundo à nossa frente, e a verdade é que em teoria temos, e isso é tudo verdade, mas casos como este mostram-nos que a vida é mesmo um sopro e que do dia para a noite tudo aquilo que são projetos que seriam naturais, que seria o decurso natural da vida, amanhã já não está certo, já não está garantido e pode não ser efetivamente tão lógico e tão garantido que assim o seja. E a primeira vez, acho eu, que isso para mim teve muito impacto foi há uns anos, ou seja, os meus avós já faleceram, já tinha tido contacto com a morte com outros familiares e pessoas próximas, mas eu acho que particularmente quando são pessoas mesmo muito próximas pensamos de forma diferente. E eu acho que uma das situações em que nós temos este sentimento de, não sei se é invencibilidade, mas é quase de garantia em relação aos nossos pais. E não sei se até já não disse isto aqui no podcast, mas a minha mãe há uns anos teve um problema de saúde derivado de uma doença autoimune, aquilo apareceu absolutamente do nada, e eu nunca tinha parado para pensar sobre a morte da minha mãe, percebem? Eu acho que nós temos isso como garantido, de que com 40 e tal, 50 anos, quando os nossos pais são mais velhos, ou seja, quando nós temos essa idade e os nossos pais são mais velhos, isso é uma fatalidade, não há nada a fazer, isso eventualmente acontece. Mas mesmo quando vemos exemplos, eu tenho amigas minhas que os pais já faleceram, primas exatamente a mesma coisa,
Mas eu acho que quando é connosco achamos sempre que isso não nos toca, sabem? E efetivamente a minha mãe teve uma doença autoimune que foi galopante e o prognóstico era tudo menos positivo. E foi mesmo muito dramático e não vou entrar em detalhes necessariamente pela vida dela e pela privacidade dela, mas foi um Guillain-Barré, portanto pesquisem se quiserem sobre esta doença. Aliás, a Liliana, eu acho que ela se chama Liliana Costa, a dona da marca da Guilty, teve exatamente essa doença, mas é muito mais nova, mas também foi super complicado, portanto podem pesquisar sobre a doença, é mais comum do que aquilo que se pensa, mas acho que não é assim tão falada. Mas efetivamente acho que só quando a minha mãe estava doente numa cama do hospital e numa situação terminal é que eu parei para pensar que ela não ia durar para sempre e que podia morrer naquele momento. E acho que a partir daí essa imagem ficou-me muito gravada no meu subconsciente, esse medo e essa urgência de garantir que, não podendo controlar, infelizmente, essa fatalidade, não é? Se eu pudesse, a minha mãe era eterna e não desaparecia nunca. Aliás, acho que isso até foi num dos posts que eu fiz para o aniversário dela. Foi exatamente uma das coisas que eu escrevi. Houvesse desejo que eu pudesse escolher no mundo e pediria que a minha mãe fosse eterna. E é verdade. Mas não podendo fazê-lo e sendo uma fatalidade e não há nada a fazer sobre isso, acho que convém pensarmos e relembrarmos-nos de que não são só as pessoas mais velhas, os nossos avós, que está perto e que custa muito na mesma, mas eu acho que é um decorrer mais natural da coisa, mas não são só essas pessoas que podem desaparecer amanhã. E quem fala dos nossos pais também fala dos nossos amigos, dos nossos namorados, a quantidade de histórias avassaladoras que ouvimos todos os dias a esse respeito devia relembrar-nos e chamar-nos a atenção de que de facto a vida é mesmo um segundo e hoje estamos cá, amanhã a vida troca-nos as voltas e não é bem assim. E portanto, este tema fez-me mesmo muito pensar sobre isto, sobre o adiar e isto, porque eu acho que até é uma das coisas em que eu tenho trabalhado mais, mas isto é muito inato. Procrastinar muito, deixar para amanhã. Tenho muito isso também com as minhas amigas e é uma coisa que estou a tentar mudar. Ainda esta semana falava com a minha amiga Carlota porque nós temos uma relação nesse aspecto muito engraçado, porque somos as duas iguais, marcamos um jantar, isto já aconteceu mais do que uma vez, marcarmos um jantar no dia ninguém se lembra e 2 ou 3 dias depois lembramos que ninguém se lembrou. E isto tem graça e quando não vem com cobranças está tudo ok, também é uma forma mais easygoing de levar a vida, mas eu gostava e tentamos, ainda esta semana fomos cumprir o nosso date à regra e para não desmarcar ou não cumprir porque amanhã também há tempo, precisamente por isso, porque efetivamente esperamos nós que haja muito tempo para isso, mas não é bom adiar e às vezes damos por nós, e isto acontece muitas vezes, a ir adiando uma coisa ou outra, ou porque não posso, ou porque não dá jeito, e depois vemos para a semana, e depois para a semana já não dá, e dou por mim e não vejo amigos meus tipo há um ano e meio. E com a minha família é um bocadinho diferente porque eu comecei a regra por aí, ou seja, já partilhei convosco, faço questão de ir uma vez por mês a Viena, estar com a minha família, tentar estar mais presente em todos os momentos. Não quer dizer que vá conseguir estar em todos, mas faço muito esse esforço. E este ano, só agora que fui para a Bália, que estou há mais tempo sem ir a casa, acho que já não vou desde maio, portanto há quase 2 meses, mas é uma coisa para a qual eu me esforço mesmo muito de cumprir. E estou a tentar passar isso para a minha vida com as minhas amigas e acho que genericamente vou conseguindo. Mas, principalmente em época alta, ok, a condição da vida, mas se calhar mais valia eu ter dormido menos um bocadinho e estar com elas. E sinto muito que, por exemplo, o João me trouxe isso muito à minha vida, porque este é exatamente o mindset dele, que é mesmo que eu esteja todo roto, não vou deixar de fazer nada e ao final do dia mais vale fazer tudo do que sentir que não vivi qualquer coisa. Acho que é um bocado isto que ele diz. E a verdade é essa, é que ok, não precisamos de nos levar ao extremo. Também é importante perceber, obviamente, que é preciso descansar, que é preciso ponderar, que não é preciso também viver tudo hoje, mas que isso não significa também deixar tudo para amanhã. E este equilíbrio que eu acho que é difícil, quando vêm estes temas a mim fazem-me muito pensar e pronto, e acho que é uma tristeza gigante. Acho que também nos traz mais esta visibilidade, obviamente, por serem pessoas conhecidas, por serem pessoas que entram na nossa casa todos os dias, seja pela televisão, seja pelas notícias, seja pela rádio, o que for. As redes sociais também criam muito esta sensação de proximidade com pessoas que nós, na verdade, nem conhecemos, mas de facto têm um impacto brutal.
E a este respeito, obviamente, também nos ajuda, acho eu, a perceber que, e pelo menos a mim isto tem um impacto grande, que é, sinto que desde que vim de Bali isso tem mudado, também tenho começado a ter mais regra, porque eu desfoquei completamente, ainda que continuo lá a ir ao ginásio e fazer essa minha vida, desculpem, ainda que continuo a tentar cumprir o ginásio, essas coisas todas, tenho desfocado mais da minha rotina para o que eu queria e, portanto, esta semana as coisas vão se balançar, mas efetivamente também ajuda a perceber que não vale a pena viver a vida toda obstinado com regras, completamente paranoico e com a rotina, e deixar de viver tudo e mais alguma coisa em prol de um objetivo que vem aí, quando na verdade muitas vezes podemos ficar a meio do caminho. E portanto é preciso, e já falei disto muitas vezes, perceber que o que importa é o processo. Obviamente há sacrifício, obviamente há regra, obviamente há rotina, tudo isso é importante e fundamental para chegarmos aos nossos objetivos. O que eu estou a dizer não é que não devamos ser obstinados com coisas e que não queiramos mais, mas eu acho que é preciso não esquecer que há mais mundo, que há mais coisas para fazer e que se o processo, apesar de ter essa rotina, essa regra, esse sacrifício, tiver todas as outras coisas maravilhosas que é quebrar isso tudo, então aí acho que vale muito a pena. E importa tudo muito mais sobre o processo, desfrutar as coisas como são feitas, gostar daquilo que se está a fazer, independentemente disso ter sacrifício, do que viver completamente obstinado com sacrifício e com um objetivo que está muito para lá do que nós conseguimos ver e que podemos nem sequer lá chegar. E portanto, para mim, tem mesmo impacto quando este tipo de coisas acontecem, perceber que hoje somos o que somos, mas amanhã podemos não ser nada. E lembrar-nos disso constantemente ajuda, obviamente, também a querermos coisas, porque eu acho que se eu morresse amanhã gostava de morrer com a maior parte dos meus objetivos cumpridos e sentir que fiz tudo para os cumprir, mas que isso não signifique deixar de viver também o outro lado da vida mais flexível, e que eu acho que também traz emoção, traz memórias e traz um conjunto de outras coisas muito importantes, e que isso também não signifique, em prol disso, deixar sempre para amanhã com as pessoas de quem gostamos, com as coisas que também gostamos de viver, porque amanhã pode não existir. Eu penso sempre muito nisso com a Nola. Há dias em que não me apetece brincar tanto, ou que estou mais cansada, ou que estou com menos paciência, e depois olho para ela e lembro-me que a vida dela é muito curta e que efetivamente espero que não, espero que seja até ao máximo que der, mas muitas das vezes nem até ao máximo dessa vida curta temos estes pequeninos. E portanto depois ando sempre na brincadeira com ela, faço-lhe sempre uma festa todos os dias quando chega a casa. Às vezes sinto que ela está farta de mim, tipo agora, não é? Estava no sítio dela sossegado. Mas estou sempre a agarrá-la e a dizer-lhe que gosto dela, e eu acho que ela percebe à sua maneira. Aliás, ela não fala, mas ela percebe rigorosamente tudo aquilo que eu digo, tudo mesmo, é chocante. E tento lembrar-me sempre disso, porque efetivamente a vida é mesmo efêmera e pronto, e com estes pequeninos eu acho que ainda mais, e é evidente, mas mesmo com as pessoas da nossa vida não nos podemos esquecer disso. E ao mesmo tempo, aquilo que eu tento fazer sempre é pensar, ok, se eu morresse amanhã, o que é que me faria mais feliz? E isso leva-me a outro ponto, que efetivamente, além de não ser... Porque depois isto acho que é um paralelismo lixado, porque eu acho que cada vez mais há muito esta consciencialização, desculpem, que o nosso tempo está a contar. Mas não é só o nosso tempo que está a contar, o tempo dos outros também. E portanto, por mais que nós queiramos fazer muitas coisas e querer muitas coisas e estar sempre em todo lado, o tempo dos outros também está a contar. E está a encurtar o tempo que vamos conseguir estar com eles e aproveitá-los. E portanto, há mesmo que pensar nisso. E isso também me faz pensar, e eu também já falei disso várias vezes aqui no pod, que é precisamente esta efemeridade da vida que traz a urgência de vivermos só aquilo que queremos, independentemente do que os outros vão achar, do que os outros vão dizer. Reparem, eu acho que é quase impossível não haver sempre alguém a dizer alguma coisa
sobre o que nós fazemos, alguém a gozar connosco por isto ou por aquilo, pessoas a gozarem connosco por temas diferentes, as opiniões de quem está a gozar connosco de um lado e do outro ou a falar mal de nós de um lado e do outro nem sequer coincidirem, não é? Porque cada um tem a sua perspectiva e, portanto, não é possível agradar a deuses e a troianos, não é possível agradar a toda a gente e há sempre alguém que vai ter um ponto diferente e um motivo diferente para gozar connosco, para nos criticar, para seja o que for, não é? E, portanto, ao final do dia, se deixarmos de gravar aquele podcast porque alguém vai gozar connosco, se deixarmos de fazer, sei lá, um projeto qualquer porque alguém vai gozar connosco, de tirar aquela fotografia na rua porque alguém vai gozar connosco, de tentar uma vertente profissional diferente porque ninguém vai concordar connosco e vai criticar. Obviamente o que eu estou a dizer não é para se fazer o que se quer e ser-se uma besta e ignorar-se o mundo e só eu é que conto, não é nada disso. Normalmente quando há muitas pessoas a dizer a mesma coisa é porque há qualquer coisa ali a olhar ou pelo menos a ouvir. Não quer dizer que tenhamos de acolher, mas pelo menos diria que ouvir. Mas sinceramente isso interessa tudo muito pouco quando ao final do dia o tempo que está a contar nesse aspecto é o nosso, que está a encurtar e que não está a ser vivido como queremos. Portanto, fazer o que queremos, o que nos dá na real gana, sem viver a vida dependente dos outros, tem que ser uma wake-up call. E eu acho que isto depois também leva a um ponto que ainda esta semana falei no trabalho com os colegas, que é para sermos capazes de não nos levar tão a sério. Eu estou sempre a gozar com as minhas amigas, com pessoas, comigo própria, e acho que isso é mesmo super importante. O sentido de humor sobre nós próprios, não nos levarmos tão a sério. Imaginem, eu tenho tantas coisas gozáveis, eu faço um podcast em que falo das minhas teorias e das minhas preocupações que se calhar para outra pessoa são completamente fúteis e efêmeras e sem relevância nenhuma. Sou criadora de conteúdos na net e ponho fotos e faço isto e aquilo que é mega gozável. Percebem? Tipo, depois, sei lá, eu acho que há tanta coisa gozável em cada um de nós e está tudo certo. Tipo, eu sou a primeira a gozar, a aceitar que gozem. Obviamente, tudo depende se é gozo ou se é ofensa, não é? Mas eu acho que é precisamente essa a linha do humor. E ainda agora tivemos uma polémica muito grande, não é? Entre a Joana Marques e os Anjos sobre o humor. E esse caso eu nem vou falar porque eu acho que chegou ao cúmulo do ridículo, não é? Mas, efetivamente, é só humor. Não estou a dizer que é um humor que toda a gente tenha de apreciar, não é. Ninguém tem que apreciar tudo. Não estou a dizer que não é um humor que muitas vezes lá está a roça desagradável ou que não é assim tão fixe. Principalmente quando é sobre nós, eu acho que depende da forma como se goza, mas há sempre alguém que vai dizer alguma coisa que nós não gostamos. Mas eu não sei se é necessariamente porque se está a dizer alguma coisa que seja errada ou censurável, ou por isso simplesmente se há uma piada que é feita que toca num ponto qualquer em que nós somos sensíveis ou mais inseguros ou o que seja, e que depois seja isso que nos magoa. E portanto, lá está, dando a volta, eu acho que o facto de não nos levarmos tão a sério, de não nos termos que ter sempre na melhor conta, sabem? Ajuda muito a desvalorizar isto. Eu não sei se um dia não vão pegar em coisas minhas e gozar numa coisa dessas. Não sei, é provável porque está na net e tudo o que está na net é fácil de alcançar e é fácil de lá chegar e é fácil de gozar. Não estou a dizer que vou gostar. Provavelmente há muitas coisas que vão ser ditas que eu não vou gostar, vou-me sentir melindrada, vou saber que há pessoas no meu trabalho que vão ver, que há outras pessoas que ainda vão gozar mais e vão ser ofensivas provavelmente. Mas, sinceramente, acho que isso começa em nós prepararmos para não nos levarmos tão a sério, para não sermos tão suscetíveis de nos ferirem com coisas que são de sensibilidade nossa, porque há algo que me diz, ou que me faz crer que, na maior parte das vezes, essa censura de não gostei deste tipo de humor, não gostei desta piada, não... tem muito a ver com fatores de sensibilidade nossos, temas a que nós somos sensíveis, coisas que nos feriram no passado e que estão a ser remontadas pelo facto daquela piada ter sido dita, mas que não têm a ver com a piada em si. A piada em si, sozinha, deslocada e desprovida de contexto, se calhar não tinha o mínimo impacto. Aquilo se calhar tem aquele impacto porque nos está a tocar num tema que é nosso, e isso é muito mais sobre nós do que sobre a piada. E quem está a falar sobre a piada fala sobre alguma coisa que alguém nos diz fora do contexto, de algum comentário que alguém faz connosco no trabalho, de alguma coisa que alguém nos diz que às vezes
é desprovida de maldade ou de segundas intenções, ou que a intenção pelo menos não é causar o impacto todo que tem em nós, e na verdade tem-no porque é um fator de sensibilidade nosso, ou porque nós temos este background, tivemos nesta e nesta situação, é a nossa perspectiva interpretar aquela coisa daquela forma e, portanto, é muito aquilo que se diz, que é a minha verdade, a verdade do outro e a verdade em absoluto. E isso é transponível para a minha perspectiva, a perspectiva do outro e a perspectiva certa, há o meu grau de sensibilidade, há o grau de sensibilidade do outro e ao que é razoável, e portanto acho que no limite é tudo uma questão de perspectiva, e por isso mesmo eu acho que nós devemos viver sempre de acordo com a nossa, sempre a dar primazia à nossa, e isso não significa ser uma besta, lá está, não ouvir o que os outros têm para nos dizer, não recebermos a crítica, não sermos até autocríticos, isso é importante, não é? É preciso ter bom senso e é preciso ter um guia, um norte, uma referência, não há bom vento para barco sem rumo, não é? Mas sobretudo, sei lá, não levar isso tão a sério, porque se assim fosse, imaginem, eu tenho 27 anos, quem sou eu, a miúda de 27 anos, para criar um podcast sobre conselhos da vida, não é? Alguém com 40, 50 tem muito mais a dizer do que eu, mas eu queria criar este espaço, queria ter um impacto diferente, queria falar com pessoas, queria comunicar coisas que não fossem só loquinhos do dia. Aconteceu-me uma coisa terrível na vida que despertou esse meu lado, eu achei que podia começar por aí, e comecei por aí, não me cingi aí, mas obviamente sei que o que faço pode ser altamente gozável, lá está, criticável, alvo de chacota, e está tudo certo, estou pronta para isso. Se calhar no dia em que isso acontecer não vou gostar assim tanto, não vou ficar assim tão feliz, está tudo certo, provavelmente não vou, mas tento lembrar-me que efetivamente é preciso gozarmos connosco próprios. E eu tento ser a primeira a fazer isso, não só na perspectiva de se eu gozar comigo, mais ninguém pode gozar ou não vai ferir, mas também no sentido de, se eu gozo com outras pessoas, se eu gozo com outras coisas, e gozo não é no sentido de humilhar, atenção, é no sentido de ser gozão, ser brincalhão, mandar piadas, não tem que ter esse peso todo, mas se eu faço isso com os outros, porque é que não faço comigo? Não é? Qual é a diferença? Eu estou num patamar assim tão elevado que não posso ser gozável? E tentar desconstruir isto eu acho que depois também ajuda em outros aspectos da vida a não levar a coisa tão a sério e viver-se efetivamente o que se quer viver, porque viver-se dependente daquilo que os outros acham ou deixam de achar é uma prisão absoluta e, sem dúvida, é um ponto de partida no qual eu não quero viver de todo. Isto depois leva-me a pensar noutra coisa e é engraçado que eu pensei nisto porque uma das coisas que mais me perguntam é como é que eu mantenho a motivação, a consistência, porque efetivamente foi o ano mais consistente da minha vida, sem dúvida. Principalmente a nível de treino, de alimentação, mesmo no trabalho, procurei estar sempre muito mais focada e fazer as coisas. E é aquele conceito de do it when nobody's watching, sabem? E eu ouço muito esse pressuposto no sentido de as pessoas não veem o nosso esforço, porque as pessoas não veem o que está lá, e temos é que fazer as coisas em silêncio e não comunicar, porque depois vêm as más energias e a inveja e não fazemos as coisas. Eu confesso que posso ser um bocado naif, mas eu adiro zero a esse tipo de filosofia. Muito pelo contrário, eu gosto de partilhar e de contar tudo, mesmo quando as coisas só se estão a começar agora a materializar, porque acho e acredito que as pessoas a quem eu conto são pessoas que emanam boa energia para mim, sabem? E que no limite, se houver pessoas que não me desejam bem ou que não querem que as coisas corram bem, podem emanar a má energia delas todas para mim, podem emanar a inveja delas todas para mim, mas ao final do dia é aquilo que eu faço consistentemente que vai ditar se vai correr bem ou mal. Obviamente há circunstâncias externas, mas há circunstâncias externas porque a vida é assim. E no limite, acredito muito que a boa energia de quem me manda boa energia é tão grande que se isso tudo e esse campo existir, vai abafar completamente o mal, sabem? E se calhar sou eu que sou muito ingênua, lá está, sou muito naif, vivo na lua, mas é um bocado a minha forma de ver as coisas. Eu mando para o mundo e mando alto e bom som, porque acho que se mandar me comprometo e faço e que as pessoas vão torcer por mim, e as que não torcem não me preocupa muito, sabem? Não sinto que na minha vida, quando eu me recatava mais, não contava nada, vivia com esse medo, deu muito mais má sorte ou azar, ou as coisas acabaram muito menos por acontecer do que quando me meto alto para o mundo. E pá, eu acredito mesmo, imaginem,
eu acredito, e se calhar estou errada, que a maior parte das pessoas são boas. Acredito que há pessoas, e sei infelizmente que há pessoas muito, muito más, mas acho que essas pessoas falam simplesmente muito alto, fazem muito barulho e causam tanta moça e magoam tanto que nós passamos por defesa a acreditar que isso é a generalidade do mundo. Mas a vida tem-me mostrado que, apesar de haverem pessoas mesmo muito, muito más, ou que nos magoam tanto, e a minha vida, infelizmente, foi passada a cruzar-me com pessoas que em fases determinantes da minha vida o foram. E tenho isso inclusivamente com o meu pai, e já partilhei aqui, não é? Independentemente disso, as boas pessoas que a vida me trouxe, ou com quem eu me cruzei, ou com quem eu fiz para me cruzar, compensam isso tudo, e eu acho que aquilo que elas sentem por mim, ou que eu acredito que elas sentem por mim, ultrapassa toda a má sorte que possa haver, percebem? Portanto, esse é um ponto. Mas o ponto que eu acho que o Do It When Nobody's Watching é mais importante é efetivamente no sentido do ponto que eu disse antes e que se interliga completamente, que é fazermos as coisas comprometidos com qualquer coisa que é mesmo importante para nós. Ou seja, se mudar o nosso estilo de vida, por exemplo, ou se ter aquele nível de avaliação no próximo ano, ou aquela progressão na carreira, ou conseguir, seja aquela casa, ou o que for, é assim tão importante para nós percebermos qual é o processo que vamos instituir, que seja, e ainda que tenha sacrifício, voltamos ao início, possível de ser consistente para mim, que me faça feliz e que fazer as coisas não seja, imaginem, ter a casa para os amigos admirarem ou para não sei o quê, subir na carreira para os outros verem que nós é que somos os melhores, sermos consistentes no treino para toda a gente nos admirar e querer o nosso corpo e para pôr fotos e para os outros verem e não sei o quê. Não é nada disso, é fazer isso porque efetivamente é importante para nós. E aí fica mais fácil fazer as coisas sempre, de forma consistente, sermos felizes a fazer isso e efetivamente sermos disciplinados, porque não interessa, se nós estivermos sempre à espera do reconhecimento dos outros, se nós só fizermos as coisas quando os outros estão a ver ou para os outros verem, efetivamente é muito mais difícil, porque vamos deixar a nossa consistência, o nosso sucesso e o facto de alcançarmos esses objetivos ou aquilo a que nos propomos, ao facto de termos alguém a ver. E quando alguém não estiver a ver, já não somos capazes de o cumprir. E, portanto, do it when nobody's watching, para mim, e eu sei que é mais na outra ótica que eu vos disse antes, que isto é repetido, mas para mim é isto, é fazermos as coisas quando ninguém está a ver, porque interessa para nós. É para nós que nós estamos a trabalhar, é connosco que nós nos estamos a comprometer e é isso que é importante. E isto para mim liga imenso com o ponto anterior, com o facto de não deixar para amanhã, não fazer as coisas porque os outros estão a ver, nem deixar de fazer porque os outros não estão a ver. A vida é nossa, a vida acaba amanhã e, portanto, importa fazer quando ninguém estiver a ver, quando ninguém quiser saber, quando ninguém estiver apto a apoiar e estiver a gozar, o que for. Importa fazer quando ninguém além de nós estiver a ver, porque na verdade eu acho que é mesmo isso que importa e a mim pelo menos é isso que me traz paz de espírito, sem dúvida nenhuma. E depois, para terminar sobre este tema e assim dos últimos tópicos do episódio de hoje, sinceramente eu também acho que este lado efêmero, volátil da vida nos tem que fazer pensar que, e muito a ver com o ponto anterior, pessoas felizes e realizadas não estão a viver, a comentar ou dependentes da vida dos outros para viver, sabem? Portanto, condicionarmos a nossa vida porque alguém que claramente não é feliz, não é realizado, não tem mais nada para fazer de interessante na sua vida do que estar a gozar connosco, a criticar, a ser mau, o que seja, para mim é uma perda de tempo gigante e completamente inglória e que não vale a pena. Porque, pelo menos eu penso sempre isso, que é, lá está, eu gozo, brinco, estou sempre na palhaçada, não levo as coisas a sério, mas eu não falo mal de ninguém gratuitamente. Uma coisa é fofocar. Toda a gente fofoca na vida, eu fofoco. Toda a gente fofoca e é muito bom fofocar sobre o outro. É ótimo. Mas é uma fofoca sem malícia, porque alguém que passa a vida a falar mal dos outros por sistema, a denegrir os outros, a inferiorizar os outros, a fazer troça, a estar sempre nesse tipo de sistema, pá, isso tem que ser uma pessoa infeliz, tem que ser uma pessoa que não está realizada ou que não tem vida. E algum de nós vai condicionar a sua vida por uma pessoa dessas? Vimos aqui um ressonar. Eu não. Pelo menos
Eu não, de certeza. E para fechar, efetivamente, eu acho que outra das coisas, e aqui isto vai ligar, em que a vida nos tem que acordar para o facto de ser efêmera, tem a ver com os nossos traumas, porque as pessoas fazem-nos coisas. Há más pessoas em todo lado. Eu acredito que há mais boas pessoas, mas há más pessoas em todo lado. E infelizmente há más pessoas e muito, muito más pessoas que se cruzam na nossa vida. E podemos ter a sorte de ter mais pessoas que o fazem, de ter menos, com mais ou menos importância na nossa vida, mas elas existem. E depois, além de más pessoas, que eu acho que existem, há pessoas boas, mas que cometem erros e que para nós fazem coisas péssimas, que não são más pessoas no global, mas que a determinada altura fizeram porcaria ou não foram a melhor pessoa que sabiam ser. E essas pessoas também somos nós. Quando aconteceu o que aconteceu comigo há 1 ano e meio atrás, ou há quase 2 anos, vocês vejam lá, eu fui e já perdi isto muitas vezes, independentemente da pessoa horrível que outra pessoa tenha sido, que foi, das coisas terríveis que fez, graves, que deviam até ser puníveis para mim, que me opá, da melhor expressão que eu posso usar, que me lixaram a vida completamente, que me lixaram os planos, que me deixaram trauma, que me deixaram triste, que me deixaram numa situação de saúde terrível, que sei lá, que aquilo me magoou tanto e que foi tão surreal e tão mau. Independentemente disso, isso não pode condicionar o nosso futuro, porque se calhar isto fez muito pensar quando eu comecei a estar com o João. Eu tive 1 ano e meio e também é preciso viver o trauma, curar emocionalmente, permitir-nos sofrer. Eu não estou a dizer que não. Mas a única coisa que me preocupa e que eu tento mesmo não fazer na minha vida é viver dependente desse trauma. É adiar a minha vida em excesso, que nada já tem a ver com o processo de cura e com o meu processo de luto e com isso tudo, porque por isso simplesmente alguém me fez mal e então eu fiquei com amarras e com medo e portanto não me consigo permitir seguir em frente. E penso muito isso, porque não nos permitirmos seguir em frente muitas vezes significa que se morrêssemos amanhã, olhamos para trás e lamentamos aquilo que não fizemos porque alguém lá atrás nos magoou, porque alguma coisa correu mal e não conseguimos seguir em frente. E portanto, penso muito nisso, que é não só aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros fazem é irrelevante, como aquilo que os outros dizem e fazem que nos possa magoar e muito, ainda que possa ser necessário um processo de luto ou que não consigamos seguir em frente amanhã porque é normal e temos que nos dar esse tempo, que isso não signifique ficarmos presos numa situação que não é aquela que queremos viver ou a vida que não queremos viver. E isso fez-me pensar mesmo muito quando eu comecei a estar com o João, porque efetivamente eu estava cheia de traumas, estava super magoada, estava cheia de medo e lembro-me de olhar para ele e pensar nisso, que era, eu estou a perder uma oportunidade gigante para ser feliz, uma coisa que me está a fazer super bem, com base em alguém que me magoou lá atrás, que me fez isto e aquilo e que continua a condicionar a minha vida. Isso é justo, quer dizer, aconteceu isso tudo lá atrás e agora eu continuo a permitir que todos os dias essa pessoa me condicione e não vou viver a vida que quero por isso. E isto é um exercício que continua a ser pensado no viver junto, no assumir um compromisso, nessas coisas todas. Todos os dias eu me confronto com isso, porque a reação natural do meu corpo e da minha cabeça é comprimir e fugir, porque é normal. O que já não é normal é se a minha cabeça e a minha parte racional continuarem a permitir que isso aconteça. E de facto tento que não, e acho que não de todo, mas é isso. E acho que, olhem, acho que estas coisas da vida nos têm que lembrar efetivamente de... Sabem aquele post do Instagram que está aí numa trend que é I almost forgot that was the whole point? Acho que é uma coisa assim. E é isso mesmo, tipo, se morrêssemos amanhã, eu tento fazer muito este exercício que é, se amanhã já não houver nada para mim, eu vivi a vida que eu queria, eu fiz as coisas que eu queria fazer, e se não, o que é que eu tenho que fazer para fazer isso? E de que forma é que eu seria mais feliz? Porque também termos tudo aquilo que queremos não é possível, e temos de pensar que na eventualidade de ter cá amanhã, também convém que as coisas que estejamos a construir sejam sustentáveis, não é? E robustas. Mas, overall, eu acho que é um balanço que temos que fazer. E fazê-lo sempre e não deixar para amanhã. E chegamos ao final do episódio de hoje. Confesso que estas coisas todas me deixaram assim numa energia
mais low. Também foi uma semana, eu ainda me estou a adaptar a toda a rotina de trabalhar outra vez. Está um calor desgraçado. Eu estou sem ventoinha em casa para gravar este pod agora e vocês não sabem. Isto é amor. Porque é um sofrimento puro. Então, pá, aí 33 graus lá fora. Na minha casa está mais, porque a minha casa é virada ao sul, não tem ar-condicionado. Desculpem, não tenho ar-condicionado, portanto só tenho a ventoinha e está desligada para eu não fazer barulho no micro do pod. E eu acho que isso também não ajudou, faz com que durma muito pior. Depois acabei por treinar um bocadinho menos e sentir isso tudo. Pronto, foi uma semana assim mais down, mas achei que este era um ótimo episódio para o tema de hoje. E para quem esteja a lidar com o luto desse lado, um abracinho gigante. Ninguém é substituível. Conversas como essa pessoa foi para um lugar melhor e vais arranjar não sei o quê e amanhã já não te lembras. Acho que isso são péssimas respostas na minha ótica. Lidar com o luto, com a morte, mesmo muitas vezes com o luto de quem existe, e já falamos nisto aqui, é muito duro, mas é mais fácil que seja um processo honesto e consciente do que vir com este tipo de conversas que eu acho que trazem problemas mais tarde, por não lidarmos com o peso significativo que a morte efetivamente tem e a merda que é. Mas também não sei se isso não é só a minha forma de ver as coisas, lá está, porque eu não acredito em Deus, não sou crente e portanto tenho uma forma muito crua de lidar com isso, permite-me sofrer mesmo a realidade das coisas as is, tal como eu os conheço, não tento inventar cenários ou acreditar em cenários paralelos e hipotéticos para eliminar a dor. Para mim isso não elimina a dor, isso até me causa alguma irritação, mas acredito só que seja qual for a forma de cada pessoa lidar com isso, que essas situações tristes nos lembrem que a vida pode não haver amanhã e que ter urgência em vivê-la, mas não sofreguidão, atenção, é muito importante. E é isto, vemo-nos no próximo domingo. Dona Nola agora vai à rua, que eu vou apanhar sol. Espero que tenham gostado e vemo-nos na próxima semana.